Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este vídeo. Eu sou nutricionista Giuseppe Potrick Stefani, sou nutricionista do esporte, atuo como professor também da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e também sou pesquisador e atuo também na prática clínica voltada com nutrição esportiva e nutrição clínica. Nesse momento, eu estou aqui para conversar com vocês justamente sobre um dos pontos críticos que o nutricionista necessita para uma boa atuação, que é a avaliação da composição corporal ou a avaliação antropométrica. A avaliação, ela é um dos grandes pilares que compõem uma prescrição nutricional de excelência. Por que motivo eu falo isso? Porque a avaliação de composição corporal, ela compõe um dos aspectos do diagnóstico nutricional. Diagnóstico este que somente é vedado ao profissional nutricionista a prescrevê-lo, ou no caso, assinar embaixo. Então, para a gente entender um pouquinho melhor o quão importante é um bom diagnóstico, um diagnóstico preciso, alguns pontos críticos ou pontos que às vezes a gente na prática deixa de cuidar um pouquinho mais ou até mesmo tem dúvidas de poder executar da melhor forma na rotina de atendimento, seja num clube esportivo, num consultório, seja de repente numa clínica ou até mesmo no próprio hospital, se eu vou estar trabalhando num ambulatório. Esse tipo de cuidado vai ser bem importante para quem está assistindo esse vídeo pensar: será que eu consigo melhorar minha avaliação? Será que o workflow da minha medida ou a rotina de avaliações pode ser ampliada da qualidade e com isso ofertar um resultado melhor para o meu cliente, para o meu paciente? Então é nesse aspecto que a gente vai estar discutindo um pouquinho mais sobre os pontos da avaliação de composição corporal. Sabendo disso, a avaliação ela é um dos componentes principais que compõem justamente a prescrição. Então, se eu recebo um paciente, um cliente que está dizendo e busca para mim: Giuseppe, eu quero ganhar massa muscular, ou Giuseppe, eu quero emagrecer. Nesse momento que o profissional recebe essa informação, começa o processamento. Que ferramentas eu vou precisar, que parâmetros eu vou demandar para poder chegar ao diagnóstico antropométrico para que este sustente a minha prescrição nutricional. Isso é muito importante, porque esse circuito, esse pensamento está acontecendo na cabeça do profissional nutricionista no momento do atendimento. Uma vez que isso está estabelecido, eu vou saber que ferramentas, que parâmetros e o que vai compor do meu laudo de avaliação, para mostrar para o meu cliente, mostrar para o meu paciente, para que faça sentido tanto para mim, como profissional, mas também como para o paciente, para ele entender o que eu tenho que melhorar para chegar no meu resultado, quão distante eu me encontro do meu objetivo e como eu vou fazer para chegar do ponto A até o ponto B. Então tudo isso tem que ser bem tranquilo da gente conversar enquanto colegas nutricionistas. Eu tenho que deixar isso muito transparente para o meu cliente, para o meu paciente. Ele tem que entender, mesmo com termos técnicos, como que eu vou transformar um dado mais bruto de dobra cutânea, de diâmetro ósseo, de perímetro, em um valor que é o que todo mundo busca como porcentagem de gordura, né, ou percentual de gordura. Então essa discussão que a gente vai fazer rapidamente, uma breve demonstração, vai fazer um pouco mais de sentido para quem estiver olhando esse vídeo e pensar que o nosso objetivo é avaliar como eu vou melhorar minha rotina de atendimentos ou como melhorar a minha avaliação de composição corporal. Então pessoal, agora eu quero mostrar brevemente algumas demonstrações de pontos, de também medidas também, para facilitar e revisitar um pouquinho para rotina de atendimentos, rotina de avaliação. No entanto, antes de começar a demonstração, eu quero trazer alguns pontos críticos que todo avaliador, todo antropometrista tem que estar muito ciente. E esses pontos envolvem marcação de pontos anatômicos, ou seja, eu necessito marcar todos os sítios que eu pretendo analisar, sempre antes do mesmo paciente, né, ou do mesmo avaliado, porque eu, como avaliador, posso já ter uma grande variação, mesmo já atuando há 15, 20, 30, 40 anos, quem sabe, na prática clínica, eu ainda tenho variação, eu comigo mesmo ao longo do tempo, no mesmo sujeito avaliado. Então, se eu vario 1 centímetro da região onde eu tenho o local para fazer uma dobra cutânea ou um perímetro, esse 1 centímetro de diferença pode afetar em quase 40% o valor final que eu vou coletar da dobra cutânea. Isso significa um diagnóstico que não representa a realidade. Então, esse cuidado de marcação de pontos anatômicos, que eu vou mostrar logo na sequência, vai ajudar muito na prática do profissional. Outro aspecto, ter sempre um modelo de circuito, avaliar sempre do tronco ou do membro superior até o membro inferior. Nosso olho, nosso encéfalo é acostumado a tentar relembrar o que a gente viu, ou tentar enganar coisas que a gente viu, e muitos deles podem ser números repetidos. Então, para não cair nesse viés da avaliação,
começo avaliando a dobra cutânea tricipital, a dobra cutânea subescapular, a dobra cutânea bicipital. Eu vou fazendo o mesmo circuito e repito tudo novamente, para evitar que eu não me lembre de um número que não existiu ou que tenha confusão na hora do meu laudo. Então esse cuidado já ajuda bastante. Ponto crucial também que a gente pode colocar também na avaliação é tempo de coleta ou de leitura do plicômetro na dobra cutânea. A dobra cutânea, ele é um tecido, o tecido adiposo, ele é composto pela pele, pelo tecido adiposo subcutâneo, que lá tem água e ele tem efeito da compressão da haste do plicômetro, do compasso. E essa pressão é constante para a maioria dos plicômetros, porém, eu posso gerar um valor diferente se eu deixar por 4, 6, 7, 10 segundos o plicômetro aplicando a pressão no tecido adiposo. Eu gero, abre aspas, um falso emagrecimento, e isso pode mudar também o meu diagnóstico antropométrico. Então, o tempo de leitura recomendado, né, para um antropometrista já mais treinado é até 2 segundos, colocando a haste, lê o plicômetro como eu vou demonstrar e anota o valor. Então, são alguns cuidados críticos que a gente sempre recomenda: marcação de pontos, fazer modelo em circuito, realizar a leitura brevemente e, ao mesmo tempo, a sugestão que eu tenho é repetir, se possível, se na rotina permite, em duplicata, 2 vezes todas as medidas, ou triplicata, 3 vezes todas as medidas. Isso vai garantir uma robustez tão grande da avaliação e garante ao profissional, inclusive, a tranquilidade de eu acreditar nos valores que eu estou coletando, né? Então isso vai mostrar para o meu paciente, para o meu cliente, que resultado ele está coletando. E assim eu não fico uma avaliação meio que assim atirada, né? Então eu dou um grau de confiabilidade e eu valorizo a minha proposta de valor, que é um atendimento de excelência. Então agora eu vou começar a demonstração, primeiro localizando sítios de grande importância para a avaliação da composição corporal, que representa o braço. Então, a primeira marcação que a gente vai estar realizando são os acidentes ósseos, inclusive na borda lateral do acrômio. Para quem não lembra, o acrômio é esse osso lateral que a gente vai localizar entre o húmero, o osso do braço, né, a parte mais superior, com esse ossinho que faz quase que um degrauzinho. Olha, eu tenho dificuldade de marcar o acrômio. Tem alguma dica que eu posso marcar com mais facilidade? Claro, a gente pode marcar pela borda aqui da escápula. Esse acrômio ele vai seguindo a extensão até ele fazer uma verdadeira curva. E esta curva eu vou marcar em cima dele como um risco. E neste risco ele tem que sentir no plano lateral, para fora do meu avaliado, como a gente está vendo, não para dentro, nem anterior e nem medial. Então, essa é a marcação primeira que a gente vai estar realizando para medida de braço, perímetro do braço, dobra cutânea tricipital e tudo mais. Para eu saber a marcação de dobras, eu preciso ter o ponto médio deste ponto recém-marcado com o ponto que agora vai ser o segundo, que é a fossa entre o húmero e o rádio, né, que fica no bracinho. Então, esta medida é verdadeiramente um vão, é um buraquinho. Este buraquinho eu posso pedir, se eu localizar com facilidade, eu já posso marcar. Porém, se eu estou com dúvida, não tenho segurança do que eu estou querendo marcar, eu posso pedir para o avaliado virar o antebraço para a esquerda ou para fora e voltar ao normal, com o dedo pressionando nessa estrutura, e eu já consigo conferir que esse sim, de fato, é o meu sítio anatômico de interesse. Então eu tenho o resultado de 2 pontos de referência, que se eu vou trabalhar com adultos, esse sítio não vai mudar, porque a estrutura óssea já cresceu, e aí eu uso o chamado ponto médio dessa medida. Eu vou marcar em cima do ponto do acrômio até a medida aqui da fossa do húmero com rádio, fossa do olecranon, né? Então nós temos o quê? 29 centímetros de comprimento do braço. Eu vou usar o ponto médio, que vai ser 14,5. Então nós vamos transferir essa dobra para a região anterior, para a dobra bicipital, e vamos transferir também desse ponto de 14,5 centímetros para a dobra posterior, a dobra cutânea tricipital. Este é o ponto principal que nós vamos acabar medindo, então, com a fita, e este pontinho aqui, ele vai perpassar no braço do nosso avaliado. Tá? O que eu estou fazendo aqui? Deixa eu só colocar aqui embaixo. O que eu estou fazendo aqui? Essa é a fitinha, e ela está como uma verdadeira régua, colocando essa medida, né, da parte posterior e da parte anterior. Então vamos deixar bem alinhadinho aqui, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou marcar esta estrutura aqui no tríceps e vou marcar essa estrutura no bíceps. Como nós temos vários riscos horizontais, sempre para diferenciar dobra cutânea de perímetro, nós vamos virar esse risco para uma
cruz, né? E esta cruz vai fazer um sentido para a gente entender da dobra. Então, no tríceps aqui, a gente também vai fazer esse cruzamento. Por que isso é importante? Porque na hora de destacar para coletar a medida, eu vou ter que fazer uma verdadeira curva, um verdadeiro U com esta dobra, né? E não forçar demais para poder ter uma coleta diferente. Se eu tenho dobra cutânea, eu sempre tenho que marcar como uma cruz para não perder o que eu estou querendo avaliar. Acidentes ósseos ou perímetros, nós podemos marcar com um simples risco, um ponto, né? Que permite a gente entender um pouquinho melhor. Então, pessoal, agora que a gente marcou os pontos anatômicos, eu vou mostrar como é que é a pega de uma dobra cutânea e para a efetiva leitura dela. Então, como nós marcamos essa cruz para dobra, o meu dedo, como eu vou pinçar, ele tem que ser o mínimo possível para eu fazer um verdadeiro U, uma dobra cutânea, né? Que eu faça um verdadeiro sanduíche entre duas camadas de tecido adiposo com pele para eu poder ver a espessura do tecido adiposo. Erros mais comuns que nós temos. Os dedos para coleta ultrapassam o ponto de intersecção, onde esses dois pontos se cruzam. E eu vou fazer, por exemplo, um erro comum, é medir o dedo e colocar o compasso em cima do meu dedo, aí eu não consigo ler, né? Aí não tem como. Então, a sugestão que eu passo é sempre não deitar o meu dedo, mas deixar ele reto, né? Isso não quer dizer medir assim, mas sim colocar o meu dedo reto. Formei a dobra e eu coloco o compasso, ou plicômetro, medindo este valor. O que nós observamos? O meu dedo que formou a dobra, ele é o primeiro a entrar e o último a sair. Eu sempre vou manter a dobra formadinha, entro com o compasso, leio até 2 segundos o valor, e isso sim permite eu coletar esse valor. Tiro o plicômetro e depois sai a minha mão. Se a ordem muda, pessoal, vai dar um beliscão na pessoa que não é legal. Então eu vou coletar essa medida do tríceps, entrei com o plicômetro, larguei, li o valor que deu 10,5 milímetros e tiro depois o dedo. Se eu fizer dessa forma, com o dedo deitado, eu estou com uma área de contato muito grande na dobra, o que pode impedir de eu medir exatamente no meu sítio. Lembra que eu falei no início? 1 centímetro de variação pode afetar o local que eu estou medindo. Então, sempre que possível, dedo retinho e o plicômetro entrando na intersecção. E leu. Em menos de 2 segundos, garanti a qualidade. Agora nós vamos mostrar a dobra do bíceps, inclusive, né? A posição anatômica, o nosso avaliado vai ficar com as mãos supinadas, viradas para frente, né? E eu vou ver a dobra cutânea do bíceps. Ou seja, coloquei o plicômetro, deu 9,4 e soltei. Entra a mão, entra o plicômetro, sai a mão. Então o ideal é eu não ficar por muito tempo repetindo erros comuns. Medi a dobra do bíceps, deu 9,5. Agora eu vou ver de novo, vou medir de novo. O que aconteceu? Geralmente a segunda medida consecutiva vai ser menor. Eu estou emagrecendo, abre aspas, a pessoa, o que não é exatamente o que eu quero medir. Então agora nós vamos mostrar uma dobra que geralmente dá problema, a dobra cutânea subescapular. A dobra cutânea subescapular, ela é uma dobra que ela foge um pouquinho da regra das dobras que eu medi como a tricipital, a bicipital, que seguem também a norma de ser verticais as dobras, né? Então essa é uma dobra que a gente deriva a partir de um ponto anatômico ou de um acidente ósseo. E a partir deste ponto nós derivamos ou colocamos ela obliquamente no sentido lateral do avaliado. Significa que eu vou marcar para cá e de forma angulada. Vamos entender comigo como é que isso funciona. Primeiro, a dobra se chama subescapular porque ela fica na porção abaixo da minha escápula. Então, primeiro de tudo, o avaliador tem que localizar o osso da escápula. Como nós temos uma luz que faz esse jogo, fica até fácil da gente enxergar a escápula aqui, né? Mas, de repente, na condição de avaliação da prática profissional, eu não tenho uma luz dessas que me faz ver com muita clareza o osso. Então, um macete que eu passo para vocês é colocar o braço do avaliado para trás, o que permite eu localizar melhor a escápula, como uma verdadeira asa, ela aparece, né? Eu devo palpar para eu ter certeza do que eu estou avaliando. A escápula, ela vai ter como se fosse uma curvinha, e a dobra que eu vou marcar é bem nessa intersecção. Nós chamamos isso de borda inferior da escápula. Então, este ponto, quando eu já localizei, como o nosso avaliado colocou o braço para trás, a pessoa não vive com esse braço para trás, né? Então, a ideia é a gente pedir para o avaliado reduzir o braço, né, para deixar o lado relaxado, e o meu dedo acompanha até onde deslocou essa borda, porque ela vai mudar de lugar. Então, novamente, só para conferir, o braço fica para trás, peço para o avaliado abrir a escápula, pode deixar assim,
E agora abre bem, ó. Então a escápula deslocou. Então, de novo, relaxado o braço. Aqui, ó, a borda inferior da escápula. Como essa é uma dobra que eu localizei o meu acidente ósseo, agora eu preciso marcar o ponto que eu vou estar realizando. E isso vai variar de literatura para literatura. Eu vou passar para vocês um exemplo da dobra cutânea subescapular Isaac, que tem um padrão que deriva 2 centímetros lateral a partir da borda inferior da escápula. Vamos lá que eu explico melhor o que isso significa. 2 centímetros lateralmente, isso é para este sentido. Como é que eu vou garantir o ângulo? Eu sempre incomodo meus alunos com isso. A gente tem que colocar um tracejado que eu faça um ângulo de 90 graus. E este ângulo de 90 graus que eu estou mostrando aqui para vocês, o ponto lateral ele é exatamente 45 graus. Ou seja, metade deste local eu estou marcando. Se eu tenho dificuldade de localizar os 45 graus, eu posso fazer essa caricatura, esse desenho no meu avaliado, né? Para eu poder coletar a dobra neste sentido que nós estamos vendo aqui. Então, agora o que eu faço? Marquei, eu vou usar minha fita e colocar neste ponto. Eu vou colocar deste lado assim. 2 centímetros em relação a este pontinho aqui. Isso significa que eu vou marcar neste ponto a dobra cutânea subescapular. Então, essa dobra está marcadinha e ela vai estar nesse ponto 2 centímetros lateralmente, de forma oblíqua do acidente ósseo. Então, pessoal, como nós marcamos a dobra, agora a gente vai fazer a leitura dela. Essa é uma dobra, como eu comentei, que ela tem um sentido oblíquo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou formar a dobra em um sentido oblíquo. Ela não vai ser vertical, ela não vai ser horizontal, ela vai ser 45 graus. Por isso que tem essa via sacra, essa coisa toda da gente fazer o ângulo, fazer os 2 centímetros para facilitar a minha leitura. Então, o que eu vou fazer? Formei a dobra, coloco o plicômetro, deu 14,4. Tá? E largo depois por último. Então, se eu de repente tenho um avaliado, um participante que é muito mais alto que eu, e eu não estou enxergando, pessoal, nutricionista tem que cuidar das suas costas, a gente tem que ler e ter certeza do que a gente está vendo. Então eu tenho que ter a minha leitura próximo dos meus olhos. Formei a dobra aqui, coloquei o plicômetro, li e soltei. Deu 14,4, igual como antes. Então não tem muito mistério, fiz a marcação e essa é uma dobra que costuma dar alguns problemas na hora de poder coletar. Então, pessoal, agora o que eu vou mostrar rapidamente são alguns pontos de coleta com o uso do paquímetro, que mede diâmetros ósseos e a partir dessas medidas eu consigo estimar a massa óssea. Esse é um parâmetro legal, subutilizado pelos nutricionistas, que vai permitir ter uma noção de um índice músculo ósseo. É um parâmetro que eu posso associar o preenchimento do esqueleto com massa muscular esquelética. Isso a gente pode falar de outros momentos, de outras aplicações mais práticas, mas permite eu usar um equipamento barato, um equipamento prático, rápido na minha prática clínica, que me dá uma profundidade ainda maior da porcentagem de gordura e ainda repleta, assim, deixa um pouco mais cheia minha caixa de ferramentas com mais opções para o diagnóstico. Então agora o que eu vou mostrar é a demonstração do braço, então o nosso avaliado pode deixar o braço em 90 graus. O que eu vou estar buscando avaliar são as bordas do osso, do húmero. Então, o paquímetro eu vou guiando como se fosse uma reguinha e eu vou encostar as duas hastes de forma angulada o osso. Né? Então aqui eu confiro, estou tocando no osso e a leitura deu 5,7 centímetros. Esse é o diâmetro do húmero que a gente faz a avaliação. Um outro ponto rápido da gente avaliar é o avaliado esticar o braço, dar uma leve quebradinha que a gente vai ver o diâmetro do osso do rádio, que também vai ser um outro parâmetro para estimar a massa óssea. Tem outros também, mas esses são só 2 para demonstrar a aplicação. Coloco o paquímetro aqui e ele deu 4,7 centímetros também de diâmetro. Isso eu coleto também e vou usar depois numa planilha, num software para estimar a massa óssea. Parâmetro super rápido, como a gente viu, não gerador, muito tranquilo e rápido de coletar também. Então, pessoal, como vocês viram na nossa demonstração, existem muitos cuidados de uma boa avaliação de composição corporal
E talvez tenha assustado para quem está ingressando agora também na prática clínica, em atendimentos, ou até mesmo já está começando a atuar mais com avaliação, pensa, puxa vida, eu vou ter que dominar muita coisa, eu tenho que saber muito aspecto, eu tenho que ser muito bom na avaliação para eu poder confiar nesse dado. Em tese, a gente tem uma curva de aprendizado na avaliação, que ela pode ser um pouco íngreme no início, mas com certeza o profissional nutricionista, ao longo da sua carreira profissional, vai agregando mais e mais experiência e, com isso, precisão na medida que a gente vai estar realizando. Então, todos esses cuidados, todos esses pontos críticos de uma boa avaliação, a gente consegue sempre ter uma boa estrutura de aprendizado e de ensino e que esta medida eu consolide ao longo do tempo. Ou seja, eu não vou perder uma técnica que eu desenvolvi lá na minha graduação ou em um curso de especialização, um curso de extensão que me qualificou, e se eu não vou mais executar aquele mesmo nível de qualidade da minha avaliação, é esperado de reduzir. Então, a ideia para a gente fazer essa demonstração foi justamente qualificar o que eu tenho que cuidar mais na prática. Demora muito uma boa avaliação, né? Na verdade, não tanto, né? Depende muito com quem que eu vou atuar, o que eu quero mostrar com a minha avaliação. Tem casos, como a gente pode também observar, que medidas como, além das medidas de dobras cutâneas, como nós demonstramos, né, de diâmetros, perímetros, nós podemos utilizar bioimpedância, né, avaliações mais rápidas que vão dar medidas mais breves ou mais rasas de componentes corporais. É uma possibilidade? É uma possibilidade. Agora, se eu recebo um paciente, por exemplo, que vai trazer uma demanda de ganhar massa muscular, a bioimpedância não é o melhor parâmetro para trazer parâmetros de muscularidade. Ele vai trazer um modelo mais simples de componente de massa gorda subcutânea. Agora, se eu tenho um paciente obeso, né, que eu vou estar necessitando reduzir a gordura visceral, né, o tecido adiposo visceral, será que a bioimpedância é mais interessante? Ou eu posso agregar perímetros, marcadores que eu acompanho o mesmo sujeito ao longo do tempo? Então, isso tem que ser discutido internamente com o colega nutricionista, né? O que eu vou necessitar, né? O que tem na minha caixa de ferramentas e o que eu domino de técnicas que eu vou aplicar neste caso? Podemos usar um exemplo, de repente, tu estás lá atendendo no teu consultório, na tua clínica, e chega um atleta mirim, de 14 anos de idade, de um futebolista, sei lá, da base do Grêmio, do Inter, e diz assim, eu quero melhorar o desempenho. Pois bem, costuma atender adultos, adultos jovens, idoso, idosa, mas pré-adolescente ou adolescente eu não costumo atender. Que parâmetros eu acabo utilizando como medidas primordiais? Curvas de crescimento, uso também estatura, uso outras medidas, mas nem sempre eu vou depender tanto da medida de percentual de gordura. É um aspecto legal que eu espero ter feito todo mundo pensar um pouquinho nisso, porque eu não tenho que aplicar a mesma ferramenta para todo mundo, mas nem essa variação vai piorar a qualidade da minha medida. O laudo que eu vou entregar para o paciente, ou para o cliente, ou para o atleta, ele tem que fazer sentido, ele tem que representar o que eu quero medir. Então, como eu disse, né, no nosso início, a nossa caixa de ferramentas, o aspecto que eu vou necessitar para uma boa avaliação, eu tenho que pensar logo antes, o que eu vou utilizar? Vou necessitar usar medidas de dobras cutâneas para avaliar um paciente obeso grau 3, o grau mais severo de obesidade. Vai representar o que eu quero efetivamente medir? Nem sempre. Ou eu vou utilizar bioimpedância para um atleta e vou usar massa livre de gordura ou massa magra como parâmetro de músculo? Ele não vai responder o que eu quero. Mas não impede de eu utilizar daqui a um pouco, se eu estou atendendo com um convênio ou com pacientes que não demandam tanta profundidade em algum componente, eu consigo separar melhor e, com isso, a antropometria é a ciência que nos sustenta para esse diagnóstico nutricional mais robusto. Então lembre, pessoal, quando a gente fala de avaliação, não existe uma resposta certa, mas existe os parâmetros que eu vou mostrar e é isso que a gente tem que interpretar, transparecer para o nosso cliente, para o nosso paciente, tem que fazer sentido para a pessoa, né? O que eu estou querendo medir e traçar metas. Quanto que nós vamos chegar, em quanto tempo, e se não der, o que a gente vai fazer para conseguir atingir o objetivo X determinado na consulta.